Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser sobre redação. Então, nós vamos dar dicas para como tirar uma redação nota 1000 e como selecionar os argumentos, fazer um bom parágrafo iniciativo e um bom parágrafo conclusivo. O tema da redação de hoje é a importância da cultura popular na construção e na valorização da história brasileira. Bom, esse é um tema muito amplo, tendo em vista que o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo. Então a cultura popular ela é disseminada a todo momento, porque ele tem uma descendência que vai desde europeia, africana, asiática e índios também. Portanto, quando você começar a selecionar seus argumentos, é muito importante que você não se perca. Ou seja, como ele é um assunto que pode ir para vários lados, ele pode ter várias vertentes, ele é um assunto que pode você falar muito e não falar nada. Me entende? Ou seja, você fala um pouco sobre tudo, só que na realidade a redação fica muito rasa. Então é muito importante quando você recebe um tema assim, onde você pode ir para vários lugares, vários lados, você focar, então selecionar 2 argumentos bases para sua redação e a partir disso você vai desenvolvendo ela. Então você faz a sua tese, seleciona 2 argumentos e pode concluir a redação com sucesso. Uma outra coisa muito importante, não só para a redação com esse tema, mas para todas as outras, é você prestar muita atenção nos textos motivadores que é dado na proposta de redação. Porque neles há muitas informações que você pode usar na sua redação, muitas informações que às vezes você não tinha conhecimento. Só que uma coisa que tem que tomar cuidado é não usar apenas esse texto motivador para fazer a redação. Ou seja, você pode também usar seu conhecimento prévio no assunto com isso. Então, usar fatos, histórias. Enfim, você pode usar músicas, frases filosóficas, citar várias outras coisas. Bom, agora então, nós vamos mostrar para vocês um exemplo de redação nota 1000. Então, todas as 5 competências foi dada a nota máxima, 200. E nós vamos analisar cada área e cada parágrafo. Então, o parágrafo de contexto e de tese, os 2 parágrafos argumentativos e o parágrafo de conclusão. Parafraseando Simone de Beauvoir, é preciso erguer o povo à altura da cultura e não rebaixar a cultura ao nível do povo. A cultura popular é a maior base para a formação da identidade nacional, que é composta por hábitos sociais e por produções passadas e atuais. É através dessa cultura que memórias e origens dos grupos que compõem o miscigenado povo brasileiro são disseminadas. Devido a esses fatores, é de extrema importância que a temática seja discutida, para assim ampliar a valorização da história brasileira. Bom, o primeiro parágrafo da sua redação vai ser o que vai dar início a ela, obviamente. Nele é muito importante conter um contexto, ou seja, falar um pouco sobre o tema que está sendo tratado, com citações, com dados, com frases, que é o nosso caso. Nós citamos uma frase da Simone de Beauvoir para dar início à redação. Então é a partir dessa frase que tudo é iniciado, o contexto, a tese, os argumentos, e nós fechamos a redação também retomando essa frase, tornando a redação assim um ciclo. Além do contexto no primeiro parágrafo, é muito importante também conter uma tese. Então, a tese, ela vai ser a base da sua redação. É a partir da sua tese que 2 problemas vão ser surgidos, desenrolando aí os parágrafos argumentativos, e a partir desses 2 problemas e da argumentação, a conclusão e uma solução para esse problema. Então, a tese, ela é bem importante. Bom, no nosso contexto, então, nós citamos um pouco sobre o que é a cultura popular e a sua importância, que ela é a maior base da formação da nossa identidade cultural e a partir dela que nossas raízes, nossos hábitos sociais são originados. Então, nós citamos um pouco sobre a cultura popular e fizemos em 3 períodos. O último período é o que dá início à nossa tese, que é a seguinte: devido a esses fatores, é de extrema importância que a temática seja discutida, para assim ampliar a valorização da história brasileira. Então, nós falamos um pouco que é devido a isso, devido à questão do Brasil ser muito miscigenado e possuir uma cultura popular muito vasta, muito ampla, que essa temática seja discutida para valorizar ainda mais a história do Brasil. Bom, gente, agora eu vou falar do primeiro parágrafo argumentativo do texto. Brinks, gente, que isso? Tá, Carol, você corta essa parte, tá?
Em um primeiro plano, deve-se entender que o Brasil, por ser um dos países mais miscigenados do mundo, possui descendência indígena, europeia, africana e asiática. Cada uma dessas relacionada a um período histórico responsável pela construção da pátria. Isso permitiu que essas nacionalidades se espalhassem pelo território brasileiro e desenvolvessem, em regiões singulares, uma cultura típica que esculpisse a particularidade de cada estado. Todavia, no decorrer da história, as matrizes africanas sofreram uma grande segregação social, ao serem relacionadas à anormalidade. Fator esse de grande ironia, ao ser adotado por um país já tão excêntrico por si só. Bom, gente, então, no primeiro parágrafo argumentativo do texto, vocês devem colocar a ideia central que vocês irão utilizar, assim como na tese. Então, na tese, vocês criaram a base para o seu texto. A partir daí, você constrói os seus argumentos. Como argumentos, nós usamos que existe uma miscigenação enorme no Brasil e lá nos primórdios, quando o Brasil foi descoberto, já ocorreu essa miscigenação e essa mistura de raças foi o que criou a cultura atual brasileira. Entretanto, muitas pessoas negam e às vezes esquecem da história ou tomam como irrelevante. Então, um dos principais temas que nós abordamos no nosso texto foi que todas as culturas formadoras da cultura atual brasileira, principalmente a negra, sofreram meio que um esquecimento para as pessoas e se tornaram meio que indiferentes. Então, atualmente é difícil nós vermos nossas origens, vermos de onde tudo que nós temos hoje, o que nós fazemos, comemos hoje, de onde isso veio, porque tudo isso é fruto de uma miscigenação que ocorreu há mais de 200 anos atrás. Então, é um fato muito importante, você pode abordar tudo isso no seu primeiro parágrafo. É um dos parágrafos mais importantes, argumentativos. E é isso. Bom, galera, então aqui no nosso segundo... Nessa perspectiva, as raízes de mais de 53% da população brasileira foram negadas, condição essa que apresentou uma celeuma à efetivação dos direitos desse corpo social, ao converter-se na procrastinação da abolição da escravatura e negligência na inserção dos negros como reais cidadãos da sociedade contemporânea brasileira. Logo, o fato de Brasil ser rico culturalmente perde-se no momento em que o eurocentrismo é sobreposto à cultura formadora da comunidade brasiliense. Esse fator promove a desvalorização da história do país, que nega seu passado ao invés de desenvolver-se ao aprender com este. Bom, galera, então aqui no nosso segundo parágrafo a gente decidiu focar numa das vertentes já citadas no primeiro parágrafo argumentativo, que é o fato da cultura negra ela ser marginalizada, né? Então a gente vai falar o que essa marginalização causou, que na verdade foi a falta de garantia dos direitos desse corpo social até os dias atuais. Inclusive também o fato da abolição da escravatura ter demorado tanto tempo para acontecer e o fato deles não serem inseridos socialmente até os dias atuais, enfim. E a gente abre meio que uma reflexão sobre o quanto o Brasil é considerado um país muito rico culturalmente, mas que na verdade a cultura europeia é a mais exaltada no nosso país e ela é sobreposta sobre a cultura negra, que na verdade é a real raiz da cultura brasileira. Então a gente vai focar um pouco mais sobre essa injustiça, né, cometida pelo nosso país. É isso. Torna-se evidente, portanto, que a cultura popular de um país é uma ferramenta imprescindível para a valorização de sua história. Por esse motivo que ela não deve ser ignorada. Compete às instituições educacionais inserirem a cultura brasileira logo no início da formação do estudante, ao assimilá-la a folclores e comemorações típicas de determinadas regiões e etnias que compõem o povo brasileiro. Ademais, aulas de diversidade social e campanhas comunitárias de exaltação cultural também devem ser promovidas. É necessário que haja debates a fim de desconstruir os rótulos negativos atribuídos às etnias negras e indígenas. Afinal, como dizia Simone de Beauvoir, é preciso erguer o povo à altura de sua cultura.
Bom, pessoal, então aqui agora chegamos no último parágrafo, que é muito importante, porque ele é a conclusão do seu texto. Então, nós começamos o nosso parágrafo retomando, acho que, a ideia principal do texto, se é assim que pode ser dito. Então, nós dissemos que... Não tô enxergando. Que a cultura popular de um país ela é muito importante para a valorização da sua história. Então, nós vamos atribuir meio que tarefas para as instituições educacionais, né, para elas estimularem a disseminação dessas culturas, então das diferentes culturas existentes no país. E também dissemos que promover debate seria algo muito interessante para poder se discutir os rótulos atribuídos para as culturas afro-brasileiras. E eu acho que é isso. Só que no último período a gente meio que faz com que o texto se torne cíclico, porque a gente retoma a frase gestada na introdução do texto, né? Então, acho que fica algo bem harmonioso. Bom, mas enfim, é isso aí, pessoal.